Olá pessoal, essa é a planilha de gestão financeira com dashboard que vai te ajudar a controlar todas as finanças da tua empresa. Aqui você vai ter os principais indicadores financeiros, vários relatórios, várias análises de variação entre o seu planejado e o seu realizado. Então é uma ferramenta bem simples de usar e bem completa, tá? A gente vai apresentar aqui todo o passo a passo para que você consiga absorver o máximo possível e usufruir muito dela, tá certo? Bom, aqui é a tela inicial, onde você vai preencher o nome da empresa e o usuário, o saldo inicial e o mês do saldo inicial. No momento que você escolhe aqui o mês de maio, esse saldo inicial vai alimentar o fluxo de caixa a partir de maio, tá bom? Então, aqui embaixo, a gente tem algumas ferramentas que podem te ajudar. Como usar essa planilha vai te trazer para esse vídeo, que você pode retornar quantas vezes for necessário. Fale conosco. Se você tiver alguma dúvida adicional, você pode entrar em contato com a gente. Se você não vai estar só, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Conheça mais, vai te levar para o nosso site, que vai ter várias ferramentas interessantes, semelhante a essa, tá certo? Então vamos começar aqui, tá? Primeira etapa é o cadastro, onde você vai fazer o cadastro do plano de contas, tá? Nesse caso aqui, eu estou fazendo o cadastro dos tipos de receitas, que são as origens de receita que você tem na sua empresa, tá? Aqui eu tenho cadastrado alguns produtos, que é um exemplo, tá? Mas aqui você pode cadastrar vários produtos seus, ou serviços que você fornece, tá? Ou outras tipologias de receitas que você tem, tá certo? Esses campos aqui em branco são livres para você digitar quantos tipos de receita você tem, tá certo? Logo em seguida tem o cadastro dos gastos. Aqui você vai poder cadastrar seus tipos de gastos. Aqui eu tenho classificado entre impostos, custos variáveis, custos fixos e folha de pagamento, tá? Então, você vai conseguir detalhar aqui o seu plano de contas, o seu cadastro das origens, na verdade, dos seus tipos de gastos, certo? Próxima página aqui, também você continua cadastrando seus tipos de gastos, perfeito? Isso aqui fica à vontade para você cadastrar quantos forem necessários, tá? Perfeito? A segunda etapa é o orçamento. Aqui você vai definir o seu planejamento financeiro. Esse é o momento de você definir seus objetivos, definir suas metas e o que você espera da sua empresa, tá? Então você vai indicar aqui o quanto você pretende ter de receita no ano, o quanto você por tipo de receita, tá? E o quanto você pretende ter de gastos no ano, separando por tipo de gasto, tá certo? Essa aqui é uma etapa muito importante para você definir seus objetivos. E como sugestão, como muitas empresas fazem, é revisar o orçamento. O orçamento ele não é estático. Por isso a gente te dá aqui a opção de você revisar a cada trimestre, onde ele traz aqui, nessas partes cinza, ele traz o que já foi realizado e você faz uma nova revisão do seu orçamento nessas partes em branco aqui, tá bom? Bom, a terceira e última etapa, é quando você começa a fazer os lançamentos do seu caixa. Os lançamentos de receitas e gastos, tá? Vou te mostrar aqui como é simples, vou apagar esse número aqui. Então, no mês de março, no dia 5, eu tenho aqui um tipo de movimento de receita, tá? Ele vai trazer as opções de receita aqui, vendas, por exemplo. Ele vai trazer os itens cadastrados nas vendas, vou botar aqui calça M. Descrição, posso botar qualquer coisa aqui, descrição, tá? Botar aqui camisa M branca. O valor, tá? O valor que foi da venda, o tipo de movimento, cartão de crédito, débito, qual a opção que você escolher. E o status, se ele foi realizado ou não realizado. Se ele for realizado, ele vai alimentar o teu fluxo de caixa, tá? Se ele está como não realizado, ele vai alimentar o teu contas a pagar e receber, mostrando que está pendente esse item, tá certo? Bom, aqui tem todos os meses que você pode navegar de forma bem simples e fazer todos os lançamentos do seu caixa aqui, tá certo? A partir de então, depois que passou as 3 etapas, cadastro, orçamento e lançamentos, agora você vai obter todas as análises, relatórios, indicadores e dashboard de forma automática, de forma bem simples, em apenas um clique você já tem tudo, tá? Aqui eu estou trazendo um exemplo da análise do orçamento, onde você vai ter a variação entre o seu realizado e o seu orçamento, variação em reais e em percentual. Nesse caso aqui eu estou escolhendo o mês de março e o incrível é que você pode escolher não só a variação do mês, mas do acumulado. O acumulado é de janeiro até março, o quanto estava no meu orçamento e o quanto foi de realizado
acumulado até aquele período que eu escolhi. Tá bom? Então aqui você também pode escolher trimestre, semestre, o ano todo. Aqui você fica à vontade para poder navegar, tá? Nesse gráfico aqui, ele traz aqui segregado entre vendas, que seria sua atividade principal, ou outras receitas que você tinha previsto, tá? Aqui embaixo são os gastos do maior para o menor, o quanto tinha de orçamento naquele mês, né, naquele cenário que a gente escolheu, do maior para o menor, e o quanto foi realizado aqui, tá certo? Bom, agora eu vou fazer a análise de comparação entre meses ou entre períodos, tá? Eu consigo comparar aqui, por exemplo, entre meses, tá? Um mês contra o outro, ou posso comparar aqui entre trimestres, primeiro trimestre contra o segundo trimestre, tá? A análise é bem semelhante à anterior, perfeito? Bom, aqui a gente vai ter uma visão geral do ano e como está o meu comportamento, do meu orçamento e o meu realizado, uma visão do ano completo, tá? Então aqui você tem segregado entre receita, gastos e resultado. E o total do ano que já está acumulado no meu orçamento, no meu realizado e o delta aqui, tá bom? Uma forma bem sintética para você ver o ano todo. E aqui você pode selecionar qual é o orçamento que você está comparando. Se é com a revisão 1, com a revisão 2 ou com a revisão 3, tá certo? No caso aqui ele não tem variação, porque quando eu boto a revisão 3, o realizado é igual ao orçamento, entendeu? Porque você revisou só os próximos 3 meses, tá bom? Vamos para a próxima etapa aqui de relatório. Nos relatórios, a gente tem o fluxo de caixa. Nesse caso aqui, eu estou trazendo o fluxo de caixa sintético, onde ele vai te mostrar todas as entradas, as saídas do teu caixa e o resultado do mês, tá? E o resultado em percentual, e vai mostrar o saldo final da tua conta. Essa evolução acontece mês a mês, tá bom? E como eu falei lá no início, na hora que você indicou lá 35 mil no mês de janeiro, tá? Aqui no início, 35 mil de janeiro, ele já traz aqui os 35 mil de janeiro e começa a alimentar o teu caixa. Perfeito? Isso aqui é uma visão sintética do ano, tá bom? Agora a gente vai para o fluxo de caixa mensal, onde ele vai mostrar de forma mais detalhada, por tipo de receita e tipo de gastos, o teu fluxo de caixa. A mesma evolução das entradas, das saídas e o saldo final. Perfeito? Agora, o importante é que você consegue acompanhar a evolução daquele tipo de conta. Qual foi a evolução das tuas vendas, qual foi a evolução dos teus gastos, tá bom? Bom, um outro item bastante importante é o fluxo de caixa diário. Aqui você seleciona um mês que você está querendo analisar, tá? E aí ele te mostra quais foram as receitas e gastos daquele dia, dia a dia. E mostra aqui um gráfico com o resultado do dia, tá certo? Bom, o que está em vermelho é porque você deu um saldo negativo naquele dia. O que está em azul é porque você deu um saldo positivo, tá bom? O importante aqui é que você pode trazer no seu fluxo de caixa tanto o realizado ou não realizado, tá bom? Então, quando eu tenho um não realizado, ele já está me mostrando aqui um pouco do meu contas a receber e a pagar, que eu indicando que naquele mês, naquele dia, eu tenho despesas ou receitas que ainda não se concretizaram, não foram realizadas, tá certo? Bom, aqui é uma visão geral do relatório de contas a receber e a pagar, onde ele te mostra mês a mês o que ainda está pendente de gastos e de receita. Isso aqui é como um ponto de atenção para que você saiba os compromissos e os gastos que você tem pendente, tá certo? Bom, essa aqui é uma visão dos relatórios do subgrupo. Aqui você consegue ter uma evolução, por exemplo, que eu selecionei aqui receita e vendas, uma evolução de cada produto mês a mês, tá vendo? Isso aqui como relatório, a gente vai ver também esse mesma informação em gráfico, tá? Mas a gente tem aqui a evolução dos gastos e das receitas de cada item aqui, de cada subgrupo que a gente cadastrou no início, tá certo? Aqui é o DRE, é uma visão muito importante do demonstrativo de resultado da sua empresa, onde você vai ter desde a sua receita bruta até o seu resultado final, onde indica se você teve lucro ou prejuízo. Você pode ver o DRE do realizado ou de algum orçamento seu, tá bom? Agora começam os indicadores. Aqui estão os indicadores do resultado financeiro mês a mês e o lucro de cada mês, tá certo? Aqui mostra o quanto você teve de receita e gastos e o resultado. Você consegue tirar o resultado aqui ou selecionar, tá? Você consegue selecionar qual o cenário que você quer analisar aqui, tá? Logo em seguida, aqui tem a lucratividade.
é um indicador muito importante do teu negócio, onde ele mostra em vermelho aqui que esse mês você teve prejuízo, esse mês de maio aqui, por exemplo. Do mesmo modo, você pode escolher o cenário, quanto era previsto e o quanto foi realizado, tá certo? Outro indicador importante é os teus gastos, o quanto tá os teus gastos em relação à tua receita, qual o percentual de gasto que você está tendo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tive 45% de gasto em relação à minha receita, tá? Esse mês aqui de fevereiro eu ultrapassei os meus gastos foram maiores do que a minha receita. E aqui você pode escolher o cenário do que você quer analisar, ok? Um outro item bem importante é a margem de contribuição. Esse item é essencial. Eu trago aqui de forma bem fácil, bem simples, para você ver qual é a margem de contribuição do seu negócio, tá certo? Aqui eu mostro a evolução das contas. Você tem aqui toda a evolução das contas do seu orçamento de vendas. Nesse caso aqui, a linha azul é o seu orçamento e a linha e as barras é o seu realizado. Aí mostra qual era a sua projeção e o quanto você está realizando mês a mês, tá bom? Se você está ultrapassando, se você está atingindo seus objetivos, tá certo? Aqui, do mesmo modo, tem os gastos. Mês a mês, mostra se você está alcançando seus resultados ou não, tá bom? Bom, aqui começam os dashboards que vai te mostrar de forma bem simples se você está alcançando seus objetivos. Aqui tem um indicador de performance, se que você está próximo ou não de atingir o seu objetivo, que foi planejado lá no seu orçamento. Aqui ele mostra um gráfico entre as receitas, o gasto e o resultado, o quanto era previsto, o quanto está realizado, tá? Aqui ele mostra um resumo do ano, o quanto está acumulado. E aqui ele vai mostrar se você quer comparar contra o orçamento anual, tá? Ou contra as revisões que você fez a cada trimestre, tá? Perfeito? Aqui ele mostra se você está com a performance boa ou com a performance baixa, tá certo? Bom, aqui é o dashboard da evolução das contas. Aqui a gente vai conseguir selecionar aqui, por exemplo, um tipo de receita. Vamos botar aqui receita de vendas. Escolhi a opção blusa masculina P. Ele vai mostrar aqui a evolução do grupo, desse grupo de vendas, mês a mês. Tá? Vai mostrar dentro desse grupo qual é o top 5 dentro desse grupo. Nesse caso aqui, o principal item é a blusa masculina P, que vendeu 103 mil no ano. Tá? Ele vai mostrar aqui embaixo, esses 102 mil, vai mostrar mês a mês, quais foram as vendas dele mês a mês, e vai mostrar a influência desse item nesse subgrupo. Então, a blusa P, a influência mês a mês, né, a participação da venda dele dentro de cada mês. Eu vou selecionar aqui o segundo item, é a camisa P, ele vai mostrar a influência, mostrar a evolução e vai mostrar a participação dele dentro do grupo de vendas. Você pode fazer isso tanto para as vendas como para os gastos, tá bom? Selecionei aqui energia, mês a mês, e a influência dele dentro dos gastos variáveis, ok? É muito interessante isso, mostrar a influência daquele item que você mais vende ou que você mais gasta, perfeito? Bom, aqui você começa a fazer análise de variação. O que você variou em relação ao seu planejamento financeiro, tá? Aqui eu selecionei a opção do orçamento anual e o primeiro trimestre, tá certo? Bom, eu vou comparar aqui no primeiro trimestre, o meu orçamento anual de receita era previsto em 89 mil. Mês a mês houve variação. Quando está em vermelho, minhas vendas foram menor, houve redução nas minhas vendas. E quando está em verde, houve um aumento naquela fonte de receita, por exemplo, tá bom? E aí eu fechei o resultado meu realizado de 72 mil. E a minha variação foi 16 mil, tá bom? Nesse caso aqui, a minha variação de gastos era previsto 75 mil de gastos. Quando é verde, é uma redução de gastos. Quando é vermelho, é um aumento de gastos. Então, nesse caso aqui, eu tive um gasto financeiro maior do que o previsto. Um gasto de 3 mil a mais de gasto financeiro maior do que o previsto. E como resultado final, eu cheguei nos 63 mil reais. A variação foi de 12 mil, perfeito? Aqui ele dá o total desse período, o total de receita e o quanto era previsto do orçamento. No caso aqui ele mostra que o desempenho, que está 81% de receita em relação ao orçamento, ele vai mostrando essa participação dos gastos e do resultado, ok? E traz aqui o saldo de caixa daquele período, tá? O interessante é que você pode fazer comparações de meses e pode fazer comparações
do acumulado, tá bom? Então, e como também pode fazer as comparações de trimestres e semestre ou ano completo, perfeito? Bom, aqui é um dashboard complementar, onde você mostra a cada dia como foi o comportamento dia a dia, tá? A evolução dia a dia de receita e de gastos, onde você consegue ter de forma gráfica a visão de receitas e vendas diárias, tá? Então é isso, pessoal. É um dashboard muito completo, tem os principais indicadores, os mais importantes estão aqui. Então é uma ferramenta que vai te ajudar muito a ganhar muito tempo. Qualquer dúvida, volta de novo nesse vídeo para poder aproveitar melhor essa planilha, tá bom? Até mais, tchau, tchau.